Boa noite, pessoal. Estamos na reta final aí da nossa disciplina Metodologia e Prática de Geografia e História. Agora a gente chega na parte do Tira Dúvidas, fazer uma breve retomada aqui das 8 unidades que nós passamos juntos, né? De antemão, gostaria de dizer que foi um prazer muito grande estar junto com vocês nesse período. E aí, lembrar que a disciplina, ela ficou. Eu fiz questão de organizar, e até para ficar mais fácil para poder estudar depois. Então, lembrar que da unidade 1 à unidade 4, nós vimos algumas abordagens vinculadas à história, e da unidade 5 até a unidade 8, algumas abordagens vinculadas à geografia. Na unidade 3 e na unidade 7, são itens que eu consigo utilizar tanto na história quanto na geografia. E na unidade 4 e na unidade 8, história e geografia, respectivamente, vinculadas especificamente à BNCC, né? Então, são pontos importantes para a gente organizar as nossas unidades. Em todas elas, eu sempre fiz questão de abrir com a parte metodológica, de alguns aspectos que envolvem não apenas a disciplina de História e Geografia, mas que eu posso utilizar também em outras disciplinas, matemática, língua portuguesa, ciências, em todas elas. Então, nós vimos, ao longo das 8 unidades, nós vimos a ideia da sistematização das aulas, a importância da sistematização das aulas, né? É a relação que existe entre a metodologia que eu vou utilizar com a faixa etária, o uso da multimídia, né? A forma como eu vou utilizar a multimídia, e aí a ideia de caixa de ferramentas do professor, né? Eu preciso ter ali várias metodologias, diferentes metodologias, para eu poder utilizar conforme o conteúdo, conforme as habilidades. E aquilo que é apresentado na BNCC, tanto para a história quanto para a geografia, a BNCC traz a ideia das ciências humanas, né? A ideia do problematizar. Então, tanto para a história quanto para a geografia, sempre a ideia do problematizar. Nunca trazer as respostas prontas, né? Sempre trazer os questionamentos, né? E a partir desses questionamentos, ir trilhando, né? E organizando as aulas. Então, esse é um ponto importante, a ideia da parte metodológica, que é aquilo que eu sempre apresentei no início de todas as unidades. Então é importante a gente guardar essa ideia da parte metodológica. Sistematização das aulas, relação metodologia e faixa etária, o uso da multimídia, os possíveis caminhos, e aí a ideia da caixa de ferramentas dos professores, a caixa de ferramentas do professor, e até, relembrando aqui, a ideia das modalidades organizativas, né? Deixei até como algo a ser pesquisado para que vocês vão atrás, porque é muito interessante e é muito importante. E quando a gente leva essa questão metodológica para a BNCC, sempre a ideia do problematizar, de a partir dos questionamentos e desenrolando as aulas sempre a partir dos questionamentos, aquilo que eu sempre coloquei, encher a sala de aula com pontos de interrogação. Falando especificamente das unidades e do conteúdo das unidades, na unidade 1 a gente viu a ideia da história como ciência, né? E principalmente as definições para fato histórico, tempo histórico e sujeito histórico. Isso faz com que exista um movimento dinâmico na história, né? A história e o seu dinamismo. Já na unidade 2, a gente foi ver as fontes históricas, fontes escritas e as fontes não escritas, né? Fontes orais, a ideia do patrimônio material, do patrimônio imaterial, e até mesmo os relatos orais. Século XXI, a gente não pode deixar de lado a ideia das fontes digitais. Eu usei até lá como exemplo, né, a questão do discurso dos presidentes, né, como foi os presidentes anteriores e como foi o presidente atual, do impacto que as fontes digitais elas têm na construção da história.
Na unidade 3, que foi aquilo que eu mencionei no início, vale tanto para a unidade 3 quanto para a unidade 7, nós vimos 3 aspectos metodológicos muito importantes: o uso do cinema, o uso da fotografia e o uso da música. Para as 3 situações, uma metodologia específica para ser trabalhado em sala de aula, né? O cinema não pode ser usado só como recreação, a fotografia pelo simples ver e a música pelo simples ouvir, né? Existe todo um processo para que a gente possa, de fato, fazer uso dessas metodologias com determinados objetivos. Na unidade 4, a gente viu a relação da história na BNCC, a forma como a BNCC apresenta a disciplina de história em específico para os anos iniciais, de 1º a 5º anos, e aí lá a gente relacionou tanto as competências gerais, melhor dizendo, as competências específicas da disciplina, com aquilo que a gente já tinha visto nas unidades anteriores, quanto aquilo que a própria BNCC traz, a relação entre unidades temáticas, objetos de conhecimento e as respectivas habilidades. Na unidade 5, que aí a gente entrou no campo da geografia, a gente acabou conhecendo o objeto de estudo da geografia. E esse objeto de estudo está relacionado à ideia de espaço natural, espaço geográfico e cyberespaço. Além disso, a gente conheceu a ideia de lugar, paisagem e território. E além disso, o como a gente pode apresentar isso em sala de aula. Na unidade 6, a gente conheceu a ideia de espaço vivido, espaço percebido e espaço concebido, que é aquilo que está ao redor da criança e que a gente vai ampliando conforme a criança vai crescendo, a gente vai ampliando essa ideia e esse estudo do espaço que está ao redor dela. Conhecemos também a ideia de alfabetização geográfica, né? Da mesma forma que existe a alfabetização lá que a gente está acostumado, com letras, o letramento, o número, as palavras, aquela coisa toda, existe também na geografia a ideia de alfabetização geográfica. E conhecemos, ainda na unidade 6, a ideia de escalas e legendas, o croquis e o mapa. Na unidade 7, da mesma forma que nós fizemos na unidade 3, nós conhecemos 3 aspectos metodológicos. Eu usei como exemplo a geografia, mas poderia ser utilizado para a parte de história também sem problema. A maquete, que é a materialização ali daquele espaço, né, do espaço vivido, do espaço percebido. A ideia do trabalho com HQ, com história em quadrinhos, né, o quanto a história em quadrinhos ela consegue favorecer a aprendizagem. Trouxe até alguns exemplos do Maurício de Souza e tal. E, por fim, na unidade 7, nós vimos a ideia do software, dos programas e dos aplicativos, que ao escolher esses softwares, programas e aplicativos, existe um determinado critério. Eu não posso simplesmente utilizá-los, os primeiros que eu achar, não. Existem as características e os critérios que eu preciso utilizar na sistematização das aulas. E, por fim, lá na unidade 8, quando a gente conheceu o que a BNCC traz em relação à disciplina de geografia, em especial para os anos iniciais, os objetivos, né, da disciplina de geografia que está lá na BNCC. A BNCC traz a definição do que para a BNCC é a ideia de raciocínio geográfico, e nós vimos todos esses itens que compõem o raciocínio geográfico. E por fim, da mesma forma que nós fizemos na unidade 4, nós estabelecemos aí uma relação das competências específicas de geografia com aquilo que nós já havíamos estudado, e unidade temática, objetos de conhecimentos e habilidades, certo? Acredito que isso é bem um resumo de tudo que nós vimos ao longo dessas 8 unidades da nossa disciplina Metodologia e Prática de Geografia e História. Fico por aqui e até a próxima.